Aqui é o pastor Elton falando da cidade de Mauá, capital São Paulo. Vocês vão ficar agora com a mensagem do pastor Fernando Alves, o pastor das multidões. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada. Deixa Deus te usar, pastor Fernando. Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra no livro de Primeiras Crônicas, capítulo de número 2. E eu quero ler apenas 2 versículos para nossa meditação, que é os versículos de número 54 e 55, que diz: Primeiras Crônicas 2, 54 e 55. E foram os filhos de Salma, Belém, e os netofitas, ou netofatitas, Atarote, Beret, Joabe, e a metade das Manaítas e Zoritas, e as famílias dos escribas que moravam em Jabes. Foram as Tiratitas e os Semiatitas. Somente esses versículos para nós meditarmos quando esse texto trata da grandeza de Deus, quando fala a respeito dos filhos de Jacó, dos descendentes de Judá. E eu fico pensando comigo em um texto como este, o tamanho da grandeza de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que os filhos de Judá foram Onã, Selã. Esses 3 filhos de Judá, a Bíblia diz que eles haviam nascido da filha de sua cananeia, e também que foi o primogênito de Judá, e a história nos revela que foi mal aos olhos do Senhor pelo que o matou. É a Bíblia que diz, está escrito no capítulo 2, versículo de número 3 de Primeiras Crônicas. Esse texto, como nos traz uma história, como se vê aqui, que foi o primeiro tratado de Judá, e de fato, irmão, a Bíblia diz que dele viria a tribo principal. Diz a história que líder das 12 tribos, e o Messias viria, conforme está escrito lá em Gênesis capítulo 49, versículo 8 ao 12. A Bíblia diz que as coisas do mal, ou a coisa má, imposicionou o Senhor a tomar uma decisão, a resolver um problema que tinha que ser resolvido. A Bíblia Sagrada diz que não estava registrado nem em Gênesis 38. A Bíblia diz que onde foi relatado este fato, nem nenhuma outra parte das Sagradas Escrituras. E a Bíblia revela também que pode ter sido o mesmo pecado por causa do qual Deus resolveu a situação. E a história diz que Deus o matou. Está na Bíblia, capítulo de número 2, versículo de número 3, irmão. A história diz que o primogênito de Judá foi mau aos olhos do Senhor pelo que o matou.
Está escrito capítulo 2, versículo 3 de 1 Crônicas. Existem coisas que é Deus que faz, o ser humano não entende, as pessoas não se tocam, as pessoas não caem em si, as pessoas não ficam atentos para aquilo que Deus está fazendo, está permitindo, a forma que Deus está trabalhando. Nós, irmãos, que somos servos de Deus, nós precisamos ser muito cuidadosos, minha gente. Nós precisamos ser cuidadosos em todos os sentidos. Olha, irmão, servir a Deus é coisa muito séria. Trabalhar na obra de Deus é coisa muito séria. Levamos a verdade, tudo aquilo que vem de Deus. Trabalhar na obra de Deus é coisa séria. Eu ensino que está trabalhando, envolvido com tudo aquilo que é de Deus, irmão. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Ó, irmão, um lugar que nós estamos cientes, escute, existem lugares que o Deus grandão, ele não habita. Isso é verdadeiro. Ele não habita, ele não está, devido ao ambiente, devido ao que tem ali dentro, sabe? Devido à oportunidade que não lhe é dada. Ele pode entrar em qualquer lugar, porque ele é Deus. Só que ele não invade, irmão. Ele não invade. Deus, ele habita em lugar que ele é bem-vindo, que ele é bem recebido, que ele é adorado, que ele é engrandecido, sabe? Lugar que as pessoas ouvem a ele, ouvem a palavra dele. São lugares que realmente o nome dele é glorificado. Existem lugares que Deus não habita, que Deus não está, sabe? Deus é educado, irmão. Deus é grande, Deus é poderoso. Nós temos que ter muito cuidado. Eu ensino que quando se trata das coisas de Deus, deve haver uma verdadeira responsabilidade por conta das consequências. Existe um temor de Deus. Ora, se Deus está aqui, quando eu coloco a planta do pé de uma obra, de uma igreja, de um lugar, de uma casa, que eu tenho total convicção que Deus habita, que eu sinto a presença de Deus, porque na caminhada a gente tanto sente a presença do Deus grandão, como também nós sentimos a opressão do adversário, sabe? Existem sinais que nós podemos sentir quando chegamos nos lugares e nós sentimos a presença de Deus. A presença de Deus, ela é totalmente diferente da presença do adversário. Nós sentimos, existe uma forma que a gente sabe quando é Deus e quando não é Deus que está ali. Eu já cheguei em lugares que a gente sente a opressão do próprio inimigo, sabe? Do próprio inimigo atuando, habitando naquele lugar, dominando aquele lugar, dominando a mente das pessoas, o dia das pessoas, a noite das pessoas, a tarde das pessoas. E essas coisas é importante que nós esteja atento. Quando se trata da obra de Deus, requer uma responsabilidade. Sabe por quê, irmão? Por conta da cobrança de Deus. Nós temos que ter cuidado, irmão, porque a cobrança de Deus, ela vem. A cobrança de Deus, ela chega. Nós temos que ter cuidado, porque quando a cobrança de Deus, ela vem, ninguém escapa dela. Que coisa tremenda. A história nos revela no capítulo de número 2 de 1 Crônicas, fala a respeito dos filhos de Israel. Jacó fala a respeito dos descendentes de Judá, o comportamento deles. A Bíblia diz que os filhos de Judá, como Onã e Sela, diz que esses 3 filhos nascidos da filha de sua cananeia, que foi o primogênito de Judá, ele foi mau aos olhos do Senhor pelo que o matou. Tem que ter cuidado, irmão.
Nós precisamos, é importante que Deus olhe para mim, que Deus olhe para você, e nós esteja verdadeiramente dentro do parâmetro do projeto, da vontade, da Calaragamantô Ederigiofa, dentro dos planos de Deus, conforme o Deus grandão quer. Principalmente quando somos colocados em um lugar que Deus habita. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, nós precisamos ter cuidado com o nosso comportamento, nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes. Eu já vi muita coisa acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque pessoas faltam com respeito ao Deus grandão. O Deus grandão, ele deve ser respeitado aonde ele habita, aonde ele vive, aonde ele entra, por onde ele passeia, em lugares que ele abençoa vidas. Ele tem que ser respeitado. Tem que dar o respeito a ele. Ou respeita ao Deus grandão ou paga preço. E tem muita gente pagando preço por não respeitar a Deus. Meu Deus do céu. Irmão. Às vezes um marido não crente não respeita a fé da esposa, não respeita, sabe, o espaço da esposa dentro da obra. E vice-versa, né? Às vezes a esposa não respeita o espaço do esposo dentro da obra, não entende a chamada. Por isso que eu ensino, irmão, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com o jugo desigual. Tem que ter cuidado, irmão. As coisas de Deus é coisa séria, irmãos. Obras que sofrem por tantas e tantas coisas. Pessoas que sofrem por não levar a obra de Deus com seriedade. Meu Deus do céu, isso é muito forte, viu, minha gente? E eu tenho que transmitir, porque o Deus grandão mandou eu transmitir essa palavra. E eu não posso engolir fogo não, que eu não sou dragão para engolir fogo. Tem que ter cuidado, minha gente. Nós precisamos ter os pés no chão, precisamos ter a certeza a quem nós estamos servindo. Eu sempre digo para quem nós estamos trabalhando, porque eu trabalho para o Deus grandão, mas eu trabalho para o Deus grandão com ordem e decência. Se eu não trabalhar para o Deus grandão com ordem e decência, eu sofro. Eu pago um preço terrível, as coisas complicam na minha vida. Meu Deus do céu, as coisas apertam de um lado, de um outro, o sofrimento vem, os problemas aumentam, e é tanta coisa, é tanta coisa, meu Deus do céu. Precisamos ser sábios, precisamos ser instrumento nas mãos de Deus. Você que está aí, seja um instrumento nas mãos de Deus hoje, seja um instrumento na mão de Deus amanhã, seja instrumento na mão de Deus aonde você chegar. Às vezes nós chegamos em lugares e nós identificamos, eu vou falar tudo, não quero saber não, isso aqui não é mensagem tirada da internet não, é mensagem que vem direto do coração de Deus. Sabe o que acontece? Às vezes a gente chega nos lugares, a gente encontra, sabe o que, irmão? A gente encontra pessoas que parecem ser crente, mas não é. Usa roupa de crente, mas não tem nada de crente. É verdade, fala em mistério, mas o comportamento, a vida está muito, mas muito distante de Deus. Creia nisso. Até profetiza, mas não existe um compromisso com Deus não, irmão. Meu Deus do céu. E você chega a olhar para as pessoas assim e dizer, meu Deus, essa pessoa não tem juízo não. Essa pessoa é normal. Sabe? Muita coisa que a gente vê, é sério. É sério, irmão. Nós temos que ter cuidado. A história diz que ele está escrito na Bíblia, ele o primogênito de Judá. E a história nos revela, meu Deus, que ele fez mal. Ele fez mal aos olhos do Senhor. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ser prudentes. Nós temos que ter os pés no chão. Nós precisamos servir ao Deus grandão na beleza da sua santidade. A história diz que é o primogênito de Judá. Foi mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Tá vendo, irmão?
Às vezes as pessoas dizem assim, mas que Deus é esse? Onde é que está o amor de Deus? O amor de Deus permanece, existe, é real. Agora existe, irmão, é a igreja, é a mensagem que nas igrejas não se prega mais. Por isso que tem muita gente bagunçando dentro da igreja, bagunçando para onde vai. Irmão, minha gente, Deus dá muitas oportunidades às pessoas. Deus dá muitas oportunidades. Por quê? Porque Deus é Deus de oportunidades. Só que as pessoas não valorizam as oportunidades de Deus. Quantas pessoas que Deus dá oportunidade e se joga fora e se despreza as oportunidades de Deus. Eu posso dizer com total convicção, né? A palavra pode até não estar lhe agradando, né? Mas não é essa palavra que eu queria ouvir. Não, mas é essa aqui que eu tenho para transmitir. Hoje eu não tenho outra, não. Ai de mim se eu lhe transmitir outra palavra, não ser essa daqui. Outro sentido, a palavra mudar aqui. Eita, essa palavra aqui não está agradando a muita gente, eu vou mudar, eu vou para outro texto aqui, esse outro texto vai trazer uma alegria para as pessoas. Não, eu não trabalho assim para Deus, não. Eu trabalho dentro daquilo que Ele manda falar. Ainda que alguém não goste, ainda que haja crítica, ainda que haja... Não, eu tenho comentários negativos, eu tenho que pregar aquilo que a Bíblia me ensina que eu tenho que pregar. Deus é Deus de oportunidade, irmão. Deus dá oportunidade às pessoas. Deus dá oportunidade às pessoas e as pessoas não valorizam as oportunidades de Deus. Aprenda a valorizar as oportunidades de Deus. Quer ver? Deixa eu falar aqui, deixa eu entrar aqui nesse texto aqui. Esse texto aqui, todos nós conhecemos a respeito de duas pessoas, um casal. Deixa eu falar desse casal, pronto. Que casal é esse? Ananias e Safira. Eu vou mostrar para você à luz da Bíblia que Deus deu oportunidade a eles. Sabe o que foi que Deus fez? Eles venderam uma propriedade. A gente conhece essa história, claro. Está no livro de Atos, capítulo de número 5. A Bíblia Sagrada diz que eles venderam uma propriedade. Meu Deus do céu. E diz a história em Atos capítulo 5 que entretanto havia um homem chamado Ananias. Aí a Bíblia diz que junto com a sua mulher Safira vendeu uma propriedade. A Bíblia diz vendeu uma propriedade e levou somente parte do dinheiro para os apóstolos, guardando o restante para ele. Tá vendo? Ele levou uma parte e guardou o restante para ele. E a Bíblia Sagrada diz, meu Deus do céu, que Safira, ela sabia, irmão, disso e concordou com a atitude do marido. Tá vendo? Tá escrito na palavra, não sou eu não. Ela sabia e concordou com a atitude do marido. Meu Deus do céu. Quantas pessoas, quantas esposas que concordam com a atitude do marido, atitude errada, não é, irmão? Quantas vezes, quantos esposos que concordam com a atitude errada da esposa. Ó, irmão, se tem uma coisa que eu sou contra a injustiça, sabe? Eu sou contra a injustiça. E ela concordou com ele, ela sabia, ele guardou parte para ele, é a Bíblia que diz, guardando o restante para ele. Está escrito, Atos 5:2, guardando o restante para ele. Safira sabia disso e a Bíblia diz que concordou com a atitude do marido. Nós temos que ter cuidado, irmão. Existem atitudes que não vêm de Deus. E nós, quando concordamos, quando abrimos a boca, muitas vezes para dizer amém, assim seja, tem que ter cuidado, porque essa concordância, a concordância
de coisas que não vêm de Deus pode trazer consequências terríveis e pode levar à morte, irmão. A morte espiritual, a morte material. Essas mensagens assim não se escuta dentro de igreja por aí não, irmão. Essa mensagem aqui, ela vem do trono da graça de Deus. Oh glória! Oh glória ao nome de Jesus. Tem que ter cuidado para você não estar concordando com atitudes diabólicas, atitudes, sabe, pode trazer problema sério, consequências terríveis, é verdade, sabe, a atitude, irmão, as atitudes, se você não tiver cuidado, você pode sofrer de uma maneira terrível, sabe, uma atitude, é uma conduta, sabe, por que não dizer que a atitude é uma arrogância, é algo arrogante e é passiva, não é? Ela, quando viu Ananias pegando uma parte, guardando a outra, qual era o dela? Perguntar, por que você está guardando essa outra parte aí? Não, nós não prometemos? Não, nós vamos levar, não faça isso não. Mas o que acontece? Ela não agiu dessa forma. Ela sabia. Nós temos que ter cuidado com coisas que está ao nosso alcance, que nós sabemos que é errado e estamos concordando, sabe, irmão? Estamos apoiando, tem que ter cuidado, irmão. Isso traz problema, eu tenho o maior medo disso, sabe? Eu ver uma pessoa fazendo coisa errada e eu, fulano, e vim pedir minha opinião. Claro que tem coisas que você não pode nem opinar, não pode se meter, não foi chamado. É uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas aqui, ó, tá escrito na Bíblia, em Atos, que ela sabia disso e concordou com a atitude do marido. Então Pedro lhe disse: Ananias, ó, irmão, isso é muito forte, minha gente, meu Deus do céu. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. São pessoas, dificilmente eu concordo com coisas que é errada, sabe? E quando a pessoa não é fulano, e às vezes é algo que não agrada a Deus, e a pessoa, para agradar quem disse que não é fulano, sem ser. Tem que ter cuidado, irmão. As atitudes traz consequências terríveis e tem muita gente sofrendo. E o Senhor está te livrando de sofrimento, o Senhor está te livrando de percas, o Senhor está te livrando de tantas coisas, por isso que você tem que ter cuidado. Aí a Bíblia diz que Pedro, irmão, meu Deus, então Pedro lhe disse: Ananias. Pedro viu, irmão, Pedro notou. Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Para que mentisse o Espírito Santo? Até porque Pedro não queria que aquilo acontecesse com Ananias, não. Disse: por que, Ananias? Por que você deixou Satanás encher o seu coração? É a Bíblia que diz, irmão. Está escrito, Atos, capítulo de número 5, versículo 3. Ele diz: por que você deixou Satanás encher seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, ficando com parte do dinheiro da venda do terreno. Meu Deus do céu. Ele disse: o terreno não era seu antes de você vendê-lo. E depois que você vendeu, não tinha a liberdade de fazer o que quisesse com o dinheiro. Por que decidiu fazer isso? Você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. Ó, pra aí, irmão. Meu Deus do céu, é de arrupiar esse negócio, viu? Isso aqui é coisa muito séria. Ó, irmão, não pense que aqui na terra nós mentimos para Deus, não. Ele disse assim: você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Tá vendo? O próprio Pedro disse: você está mentindo para Deus, não é para mim não. Para os homens, as pessoas que estão aqui, não, é para Deus. Isso é muito perigoso. Quando é que nós mentimos para Deus? Como quando prometemos algo a Deus, não cumprimos. Quando é que nós mentimos para Deus? Mentir para Deus é perigoso, viu, irmão? Meu Deus do céu, essa palavra aí não dá ibope não, pastor. Eu não estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado em ensinar você a verdade. Ensinar você a não ser conveniente, sabe, cúmplice da história. Eu me lembro que o irmão
me ligou pedindo oração. Nada contra, tá? Eu apenas estou contando o que aconteceu. O que aconteceu? O irmão me ligou pedindo oração, porque ele estava indo para a delegacia, que chegou a intimação para ele. E eu perguntei a ele: o que foi que houve, meu irmão? O que foi que houve? Me diga aí para eu ficar por dentro e orar por você. Eu não vou citar nome, claro. E ele disse: ele não é daqui do estado de Pernambuco, de outro estado, mas um irmão abençoado. Eu disse: o que houve, meu irmão? O que foi que houve, meu santo? Eu vou orar sim. E ele disse assim: pastor, eu estou sendo acusado de cúmplice de uma situação a qual eu dei carona para uma pessoa fazer uma coisa errada, pastor, e eu não tinha opção. Eu disse: meu Deus, eu vou orar por você. Mas ele estava como cúmplice na história. Tá vendo? Tem que ter cuidado para não ser um cúmplice. Safira foi uma cúmplice. Ela sabia, irmão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ela sabia. Olha, quando a Bíblia fala no capítulo 5, versículo 3 de Atos, quando a Bíblia fala que Pedro disse: porque você deixou Satanás encher o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, ficando com parte do dinheiro da venda do terreno. Aí no capítulo 5, versículo 4, ele disse: o terreno não era seu antes de você vendê-lo. Tá vendo? Aqui a expressão fala, na verdade, que tudo é de Deus, não é, irmão? Tudo é do Deus grandão. Meu Deus do céu. Por isso que ele disse: o terreno não era seu antes de vendê-lo. Não era seu. Aqui Pedro estava dizendo: era de Deus. Porque tudo que nós temos é de Deus, irmão. A saúde é de Deus, é Deus quem nos dá. Os pensamentos, uma boa memória, sabe, irmão? Tudo é de Deus, o corpo é de Deus. Por isso que ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Tudo é de Deus. Ele disse: o terreno não era seu antes de você vendê-lo. E depois que você vendeu, não tinha liberdade de fazer o que quisesse com o dinheiro. Tá vendo? O emprego que Deus lhe dá é de Deus. É de Deus. E você tem que ter cuidado. Esse negócio de dizer: não, faço o que eu quero. Faz não, é perigoso. Estás correndo risco e ninguém te avisa. E essa palavra, ela vem para te avisar os riscos que tu corre. Meu Deus do céu. Oh, que palavra boa. Quem não gostar que coma menos, eu não quero nem saber. É desse jeito aí. Tem que ter cuidado. Pessoas que correm risco e não percebem. E não estão atentos. Eu preciso estar atento a respeito da grandeza das coisas de Deus. Eu preciso estar atento, eu preciso estar vigilante, eu preciso estar ligado, eu preciso me encher do Deus grandão, eu preciso entender a respeito da grandeza de Deus. Se eu não estiver ligado, se eu não estiver atento, se eu não vigiar, eu pago preço. A minha família sofre comigo, os meus amigos também sofrem. O terreno não era seu antes de você vendê-lo. Meu Deus. Aqui foi Pedro, irmão, cheio de autoridade. Pedro cheio de autoridade. Pedro debaixo do óleo da unção de Deus, da revelação do Deus grandão. Se você parar para analisar, você vai entender que Pedro, irmão, a história nos revela, irmão, que Pedro, como um homem de Deus, ele foi direto a Ananias. Ele não foi comentar com ninguém, não. Pedro, apóstolo, em hebraico, em grego, Petrus, rocha. Segundo a interpretação ortodoxa, fala fragmentos para alguns protestantes, sabe? Então Pedro, ou Petrus, a história do apóstolo Pedro, ela é muito tremenda. Diz a Bíblia que Pedro foi um discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Está escrito em Mateus capítulo 14, versículo de número 28. Olha isso, não está escrito. Capítulo 14, versículo 28 de Mateus. Diz a Bíblia que ele foi ele também que juntamente com Tiago e João que esteve com Jesus. É a Bíblia que diz.
Pedro, ele tinha uma história. Ele conhecia Cristo, ele se deparou com muitas situações. Meu Deus do céu. Se a Bíblia Sagrada diz, irmão, eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. A história nos revela que Pedro, ele possuía uma educação, irmão, uma educação considerada, meu Deus, limitada. Diz a Bíblia Sagrada que Pedro, ele falava aramaico com forte sotaque na região da Galileia. Ei, é muito forte, irmão. Pedro não era um qualquer não, uma pessoa fraca. Pedro era um homem, sabe, irmão, que tinha uma estrutura espiritual. Meu Deus. A Bíblia Sagrada diz que esse idioma também ele utilizava para ler e escrever. No entanto, Pedro também, ele falava um pouco de grego. Muito provavelmente a história revela que por conta da sua profissão, que exigia constante contato com os gentios, os gregos, o grego era muito utilizado na época, sobretudo nas cidades de Decápolis, e Pedro era um homem muito preparado. Meu Deus do céu, foi por isso que ele teve autoridade para dizer: Ananias. Ei, irmão, você dizer isso a uma pessoa hoje, a pessoa incha, você perde a amizade. Porque existem pessoas que gostam muito de ser agradado, de estar sendo, sabe o que acontece? Essas pessoas dizem assim: pastor, me dá uma palavra. Aí eu dou uma palavra, eu sinto uma diferença grande, que eu dou uma palavra assim, Lamentações 3:29, o que diz lá em Lamentações 3:29? Diz: põe a tua face no pó, porque ainda há esperança. Não tem um feedback muito bom não, sabe? Aí quando eu dou uma palavra assim, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Muito obrigado. Só Jesus, viu? Quando eu dou uma palavra assim, pastor, me dê uma palavra. Eu digo Efésios 4:27. O que é que diz lá em Efésios 4:27? Não dê lugar ao diabo. Aí pronto, não tem feedback não. As pessoas, obrigado, pastor, valeu aí, realmente, tá. Não. Você tá entendendo? Então, Pedro, um homem muito preparado, minha gente, um homem cheio de Deus, um homem que tinha uma capacidade tremenda. A história diz que ele falava aramaico com forte sotaque aramaico na região da Galileia. Meu Deus! Eu agora me lembrei de uma pessoa que como é? Grande Deus da Galileia, Deus grandão da Galileia. Então, queridos, você que está aí, o Deus grandão está falando com você, para você não deixar Satanás encher o teu coração. E tem hora que ele quer encher mesmo, viu? Em Marcos 14:70, a história diz que o idioma também era utilizado para ler e escrever. No entanto, Pedro falava um pouco também de grego, porque a profissão exigia. Ele lidava com pessoas, sabe? Ele lidava com as pessoas, com os gentios, e ele tinha que saber, ele tinha que falar. A história revela que, como foi dito, o apóstolo Pedro, chamado por outros nomes na narrativa bíblica, irmão, possivelmente seu nome original no hebraico, Simão, utilizado originalmente em alguns textos, como Atos, capítulo de número 15, versículo 14, como em Pedro, capítulo 1, verso 1, e talvez ele tenha adotado o grego, Simão, com pronúncia semelhante. Falar de Pedro, existe muita história, muita coisa para transmitir a respeito de Pedro. Nós temos que ser cuidadosos. Então ele teve autoridade, ele tinha autonomia. E ele chega para o próprio Ananias e diz: por que você deixou Satanás encher o seu coração? O terreno não era seu antes de você vender.
e depois você vendeu, não tinha liberdade de fazer o que quisesse com o dinheiro. Tá vendo, irmão? Olha, é muito perigoso pessoas que dizem, eu faço o que eu quero. Eu já vi muita gente se arrebentar, viu? Eu já vi muita gente se arrebentar, como por exemplo assim, a igreja é minha, aqui quem manda sou eu faço o que eu quero. Isso é tão perigoso, irmão. Eu já vi pessoas afundar, líderes de peso afundar. É verdade, eu já vi trabalho se acabar, eu já vi igreja fechar, eu já vi gente adoecer, eu já vi gente morrer, eu já vi pessoas se mudar, eu já vi pessoas ir ao extremo, sabe, irmão? Ir ao pó, à cinza, ir a passar a depender de alguém. Por uma simples palavra, quem manda sou eu. Tem que ter cuidado. Nunca queira mandar naquilo que o Deus grandão manda. Nunca queira dominar aquilo que está sob o domínio de Deus. Eita, calagamantou edergiofá. Senhor está dizendo, a tua vida está no meu comando. A tua vida está no meu domínio. Quem está dominando a tua vida sou eu. Meu Deus do céu. É Deus quem domina a tua vida, mulher. Não pensa que a tua vida está no controle de A, de B, de C. Não, está no controle de Deus. O Deus grandão é quem cuida de ti. O Deus grandão é quem te abençoa. O Deus grandão é quem trabalha para te beneficiar. Tem que ter cuidado. O segredo é não deixar, eita Deus grande, é não deixar Satanás encher o seu coração. Tenha cuidado. Porque se deixar, você não consegue com as suas próprias forças esvaziar. Depois que ele enche, o que mais tem por aí, irmão? É pessoas que permitiram Satanás encher o seu coração. Encher o seu coração para fazer coisas erradas. Encher o seu coração para fazer mal às pessoas. Encher o seu coração para perseguir obra. Encher o seu coração para perseguir pastores, para perseguir liderança, para perseguir mulher de Deus, para perseguir os instrumentos do Deus grandão. Meu Deus, você que está aí. Se Satanás encher o teu coração, meu Deus do céu, que palavra boa para você perseguir quem é de Deus. Olha, você vai pagar preço, você está correndo risco, irmão. Me permita, irmão, quando essas coisas acontecem, queira acreditar, nós temos que ter cuidado, porque todo dia, o tempo todo e toda hora, Satanás quer encher o nosso coração de tanta coisa. Eu vou falar, não tem isso comigo não. E eu quero saber, o barrote é de quina, meu filho. É desse jeito, tem que ter cuidado. Satanás enche o coração de pessoas, por exemplo, o próprio Satanás enche o coração de algumas pessoas de inveja. Tem pessoas que vivem com o coração cheio de inveja. Meu Deus do céu, pastor, cheio de inveja. Inveja. Sabe o que é inveja, irmão? Inveja. O coração está cheio de inveja. Você conhece alguém que está com o coração cheio de inveja de você? Inveja daquilo que você faz, inveja daquilo que você tem, é verdade, inveja daquilo que você conquistou, inveja da pessoa que você é. Satanás encheu o coração, irmão. Às vezes é da própria família. Satanás encheu o coração daquela pessoa. Sabe, Satanás criou uma fantasia, encheu o coração da pessoa e essa pessoa vive aprisionada, irmão. Meu Deus do céu. Por isso que Pedro disse, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Mas aí nos dias de hoje, pastor, ainda tem pessoas que mentem ao Espírito Santo? Tem. Oh, meu Deus, e como tem, minha gente? Tem. Mas essas pessoas não morrem assim como morreu Ananias e Safira, não. Não, morre de outra forma. Morre espiritualmente, sabe? Morre na fé, morre os projetos, sonhos. Morre algumas áreas da vida, a vida profissional se acaba,
sabe, algumas, é como se, quando se permite essas tais coisas, materialmente não morre assim não, né? Mas vai morrendo aquilo que a pessoa deseja ser, aquilo que a pessoa às vezes tem um sonho de chegar em um determinado lugar, de se tornar uma tal pessoa, e essas coisas morrem. Por quê? Por causa da mentira. A mentira mata, irmão. Meu Deus do céu, que palavra é essa? É uma palavra que vem do coração de Deus, meu Jesus amado. E eu tenho que falar, eu tenho que transmitir. Eu tava lá em 1 Crônicas, capítulo 2. Ao Deus grandão me traz aqui para Atos, capítulo 5. É porque está dentro da história. Está dentro do que está sendo ministrado, está dentro da vontade de Deus. Esse terreno não era seu. Por que você deixou? Você vendeu. E antes você vender ele não era seu. Depois que você vendeu, não tinha liberdade. É a Bíblia que diz, mas não tinha liberdade de fazer o que quisesse com o dinheiro. Tá vendo? Por que decidiu fazer isso? Você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. Por que você decidiu fazer isso? Você que está aí, tenha cuidado na sua decisão. Eu não sei o que você está decidindo fazer. Tem pessoas que decidem fazer aquilo que não vem de Deus. Tem pessoas que decidem fazer aquilo que Deus não quer que faça. Cuidado na sua decisão. O Deus grandão está dizendo para você, cuidado, eu estou lhe vendo. Cuidado na sua decisão. Meu Deus, está vendo, irmão? Como Deus fala, quantas e quantas histórias o Deus grandão está mudando agora. A partir de agora, Deus, você estava pronto, disposto, certo para tomar uma decisão. Quantas vezes que eu quero tomar decisão na minha vida e o Deus grandão não deixa? Essa palavra é para você que está aí. Cuidado com a sua decisão. Ele disse assim, por que decidiu fazer isso? Cuidado no que você decide. É importante que você deixe Deus decidir por você. Não decida por conta própria. Porque você pode pagar um preço muito alto. Você pode sofrer uma consequência terrível na vida. Cuidado. Oh, que palavra boa. Tem glória por aí ainda? Tem. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada ao Deus grandão. Cuidado com a decisão. Existem decisões que são trágicas, irmão. Por isso que Pedro disse, porque você decidiu. Por que você decidiu fazer isso, rapaz? Você não mentiu aos homens. Você mentiu a Deus. Ó, irmão, cuidado para você não decidir só o que você está decidindo fazer, sua decisão. Cuidado para não estar mentindo a Deus. A Bíblia diz que ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e já caiu morto. E todos que souberam dessas coisas ficaram com muito medo, ou seja, criaram respeito, tiveram temor de Deus. Ananias morreu, mas Ananias estava tão feliz, vendeu um terreno, trouxe aqui uma parte. Ananias morreu. Alguns jovens se levantaram, cobriram o corpo dele. Para analisar aí nesse cenário, irmão. Ei, o cenário, veja que cenário de tristeza. Tá vendo, irmão? Os jovens se levantaram, cobriram o corpo dele. Está escrito, Atos capítulo 5, versículo 6. Levaram para fora, o enterraram. Diz a Bíblia Sagrada, irmão, está escrito, capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz que mais ou menos umas 3 horas depois. 3 horas depois, é a Bíblia que diz. 3 horas mais tarde, quem chega? Safira. A Bíblia diz que 3 horas mais tarde, chegou Safira ainda sem saber o que tinha acontecido a seu marido. Ela não sabia não, irmão. 3 horas depois ela chegou onde Pedro estava, onde tinha acontecido. E Pedro perguntou para ela, diga-me uma coisa, foi por esse preço que você e seu marido vendeu o terreno? Meu Deus do céu. E ela respondeu, sim, foi por essa quantia. Olha que perigo tremendo, irmão. Tá vendo?
Tá vendo, irmão? Vamos andar certo, minha gente. Vamos pedir a graça de Deus, pedir a graça de Deus para andar certinho, para acertar a cada dia. Ande certo, ainda que as portas se fechem para você, mas ande certo. Ainda que as pessoas não lhe entendam, mas ande certo. Ainda que você não seja compreendida, continue sendo certa. Eu nunca vou deixar de ser quem eu sou porque alguém não gosta, porque alguém critica, porque Satanás encheu o coração de alguém disso, daquilo. Não importa, o que importa é o que eu sou e que Deus sabe que eu sou. O que importa é que você é e que Deus sabe quem você é. Eu não sei. Satanás encheu o coração de alguém de quê? De quê? Satanás enche o coração de ódio. Satanás enche o coração de pessoas de mentira. Tem gente que mente muito. E vive sofrendo. Tem uma vida, permita a mim, tem uma vida espiritual acabada. Nunca se levanta, porque nunca larga a mentira. As coisas só vai melhorar quando largar a mentira. Quando disser, na autoridade do Deus grande, a partir de hoje eu não vou estar com mentira. Com mentira em púlpito, com mentira na obra, com mentira no meio da família, mentindo para os amigos. É muita coisa, minha gente, é muita coisa. Irmão, isso aqui é mensagem para a gente passar aqui o tempo todo pregando, sem parar. Sem parar, porque existem inúmeros textos da Bíblia que nos traz ensinamento da Bíblia Sagrada. É verdade. Por isso que Pedro perguntou, por que você deixou? Tem coisas que as pessoas deixam. Você que está aí, você não pode deixar uma pessoa estar lhe pisando. Por que você deixa? Por que você deixa uma pessoa estar lhe tratando mal? Por que você deixa uma pessoa estar, com covardia, você sabendo, mas está ali amando? É um amor que não sei como é esse amor. Eu nunca provei dele, não. Eu nunca provei e nem quero provar esse amor assim, não. Eu quero provar de um amor que me ajude, que me fortaleça, que ensine as pessoas. O amor que me conserta, o amor que me corrige. Esse aí é o amor que a gente tem que tê-lo. É o amor que a gente tem que viver, é o amor que nós precisamos, é o amor que Deus quer para cada um de nós. É o amor verdadeiro, o amor puro, o amor que nos ensina a viver dentro da obra, o amor que nos ensina a amar Cristo acima de todas as coisas. É o amor que nos faz passar por cima da mentira. É o amor que nos faz viver na presença de Deus. É o amor que nos faz ir para um outro lugar, pregar o Evangelho. É o amor que nos faz ensinar as pessoas como é que as pessoas têm que viver conforme a Bíblia ensina, para que as pessoas não venham morrer. Irmão, sabe que muita gente morre sem Deus, sem ouvir a palavra. Todo dia morre gente. Pessoas que nunca ouviu a verdade. Existe, pastor? Existe. Dentro de igreja tem também. Pessoas que nunca ouviram a verdade que precisa ouvir. Eita, glória a Deus. É forte, minha gente, é forte. A palavra é forte. É a verdade que precisa ouvir. As pessoas precisam ouvir a verdade. Claro que nem todo mundo quer. Irmão, se for para viver agradando os outros, meu Deus, eu nem estaria aqui. Se fosse, se eu baixasse um decreto assim, irmão, só vai viver quem estiver agradando o próximo. Meu Deus, o que seria de mim? Se baixasse um decreto, todos que não agradar o seu próximo vai ser apedrejado em meio a uma praça, hein? Meu Deus, o que seria de mim? Porque eu não prego para agradar ninguém não, meu filho. Eu prego a palavra do Deus grandão. Eu me lembrei agora do varão que disse, minha filha, bota um cafezinho pro pastor, minha filha. E o pastor na rede, esperando a hora de pregar, conversando com o varão. Boas conversas de Deus, né? Experiências maravilhosas, meu irmão estava transmitindo. Aí minha filha vai lá, pega um cafezinho com leite morninho, bem docinho pro pastor. Tome, pastor, um cafezinho. Oh, que coisa boa. Pessoas puras, pessoas verdadeiras, pessoas que Satanás, por mais que lute, por mais que invista, por mais que tente, não consegue encher o coração de uma pessoa dessa do que não presta. Por quê? Porque a pessoa está cheia de coisas boas dentro dela. Sabe? A gente tem que identificar, minha gente. Às vezes você está no lugar. Se a Bíblia diz que a gente pega por pensamentos, palavras e obras. E quantas vezes que eu estou nos lugares, aí o que acontece? A gente se depara com pessoas
que ao ouvir aquela pessoa, irmão, ao ouvir aquela pessoa, a gente vê que aquela pessoa está cheia do que não presta. E tem, pastor, pessoas cheias do que não presta? Tem, oh meu Deus. Tem pessoas que é cheia de confusão. E às vezes está num lugar, numa fila, não é, pagando preço numa fila para pagar alguma coisa, para pegar alguma coisa, e por aí vai. E daqui a pouco começa a murmuração. Ih, rapaz, vem, eu penso comigo, né? Eu penso, ih, rapaz, ela vem esse satanás aqui. Começou. Aí começa. Que demora, eu não dou nem atenção, sabe? Porque eu já sei como é que é. E entenda que as pessoas que vivem cheias do que não presta, lhe envolvem em grandes problemas, tá? Em grandes problemas. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ser vigilante. Meu Deus do céu, que é isso? Que palavra é essa? Essa aqui é a palavra que eu não quero mais parar de pregar. Não, eu prego aqui até não querer mais. Ô glória. Tem que ter cuidado. Identifique as pessoas. Identifique as pessoas. Elas estão cheias de quê? As pessoas que estão no teu convívio, no teu dia a dia. Pessoas da tua família são cheias de quê? Vou para casa de fulano, sim. Vai para casa de fulano. Vou passar o dia com fulana, com fulano. Fulana tá cheia de quê? De Deus ou das coisas que não presta? Meu Deus do céu. Vou ligar para fulano, até para se fazer uma ligação tem que ter cuidado, irmão. Eita Deus grande. Tem que saber se fulano tá cheio de coisa boa ou de coisas que não presta. Porque tem gente que na verdade já não tá mais cheio, tá transbordando de coisas que não prestam. Não queira estar com conversa com pessoas que tá cheia de coisas que não prestam. Meu Deus do céu. Ô pastor, você não tem como aliviar não? Tenho não, eu só tenho essa palavra aqui, é o que Deus manda, não é o que eu quero. Eu já disse que enquanto eu estiver aqui, ou enquanto eu tiver fôlego para pregar a palavra do Deus grandão, eu vou pregar tudo o que Ele manda. Tem um hino que diz que se uma porta se fecha aqui, outra porta Deus abre ali. E a vida é assim. Na minha caminhada eu já enfrentei muitas coisas. Eu já me deparei com pessoas muito cheias do que não presta, irmão. Você pode estar vivendo isso aí. Deus não está falando em vão, não. Você está pensando que Deus está falando para as paredes, Não, irmão. Deus sabe com quem tu tem se deparado. Meu Deus do céu. 3 horas depois, chegou Safira. Chegou ela, 3 horas depois, a história diz que quando ela chega, aí diga-me uma coisa, foi por esse preço, porque ele tinha dito a Pedro por quanto ele tinha vendido. Foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Ela respondeu, sim, foi por essa quantia. Então Pedro disse, por que você e seu marido concordaram em pôr à prova o Espírito Santo? Olhe os jovens que acabaram de enterrar seu marido, estão aí agora. Eles vão levar você também. Meu Deus do céu, que palavra, hein? Está escrito, capítulo 5 de Atos, versículo 9. Olha os pés dele aí, vão levar você também. No mesmo instante caiu morto aos pés de Pedro. Sabe, ao entrarem, os jovens viram que estava morta e levaram para fora e a enterraram ao lado do seu marido. A Bíblia diz que um grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos aqueles que ficaram sabendo dessas coisas, irmão. A igreja hoje, irmão, ela tem o temor de Deus? Tem. Mas por que existem pessoas dentro da igreja que vivem perturbando, que vivem... irmão, por que não tem o temor de Deus? Essas pessoas queiram acreditar. Você está me ouvindo, está fazendo essas coisas, Satanás encheu o teu coração, foi. Deixa eu te dizer uma coisa. Da larga, manto, etéreo, fá. Meu Deus, tu estás correndo risco de vida. Não procura consertar a tua vida, não. É desse jeito aí, não é de outro jeito, não. Olha, tu não procura tirar de dentro de ti tudo que Satanás colocou, não. Tu estás correndo risco de vida. Não para de estar mentindo ao Deus grandão, não. Eita, Deus forte.
Meu Deus! Diz a Bíblia que um grande temor veio sobre a igreja e sobre todos aqueles que ficaram sabendo dessas coisas. Tem que ter cuidado. A Bíblia diz no capítulo 5, verso 12, que os apóstolos faziam muitos sinais e maravilhas entre o povo, e todos se reuniram no alpendre de Salomão. A Bíblia diz que dos restantes se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo falava muito bem deles, está vendo? E mais, as pessoas, tanto os homens como as mulheres, criam no Senhor e eram adicionados aos grupos, e como resultado disso o povo levava os doentes para as ruas, colocava em camas, em macas, para quando Pedro passasse, irmão, meu Deus do céu, para quando Pedro passasse, sabe o que acontecia? Meu Deus, quando Pedro passasse, a menos a sua sombra tocasse em algum deles, meu Jesus, algum deles, a pessoa recebia a cura, o milagre acontecia. Ele era um homem cheio de Deus, irmão. Meu Deus do céu, eu vou encerrar. Ele era um homem cheio de Deus. Cadê os homens de Deus, as mulheres de Deus? Melhor ser cheio de Deus, irmão, do que ser cheio de Satanás. Tenha muito cuidado quando se identificar. Deus lhe mostrar, Deus nos mostra muita coisa. Deus mostra quem é cheio dele, mas Deus também mostra quem está cheio do diabo. É verdade, minha gente. Eu ensino a vocês, minha gente. É a palavra, minha gente. A palavra nos ensina. Como resultado disso, sabe o que as pessoas, o povo levava doentes para as ruas, colocava em camas, em macas, para que quando Pedro passasse, Pedro vai para onde? Pedro vai para tal lugar, ele vai passar aqui. Eita, pega uma cama, pega uma maca, bota aqui o doente, bota aqui o paralítico, bota aqui, que Pedro vai passar por aqui. Ei, isso é muito forte, minha gente. Porque Pedro era cheio de Deus. Pedro andava com verdade, Pedro era cheio da verdade, Pedro era cheio da graça do Deus que ele não. Pedro, quando ele passar aqui a resta dele, onde tocasse, o milagre acontecia. Meu Deus, diz que multidões de pessoas também vinham de cidades próximas. Está escrito, Atos 5:15, pessoas vinham das cidades próximas, ou próximas a Jerusalém. Eles levavam os seus doentes, aqueles que eram atormentados por demônio, e todos eram curados. Está vendo? É ser cheio de Deus. O segredo é ser cheio de Deus. Quer ver Deus usar? Se encha dele. Quer ver Deus lhe manter de pé? Se encha dele. Tenha cuidado para não perecer, para não ser envergonhado, para não perder as bênçãos de Deus. Não seja como Ananias e Safira. Eita, eu tô nessa situação aí. Eu tô como Ananias e Safira. Está correndo risco de vida. Não deixa não. Todo dia Satanás vem para encher o nosso coração daquilo que ele tem, daquilo que ele dá para as pessoas, daquilo que ele quer que as pessoas desfrutem, que não presta. Meu Deus do céu. Qual o tema dessa mensagem de hoje? O tema é muito forte para você. Ai, Deus, me ajude, Jesus. Me ajuda, Senhor. Me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor vem curar, meu Deus, as feridas que existem no meu coração. Cuidado. Eita Deus, teu coração está cheio de quê? De coisas boas, coisas ruins? Quem encheu teu coração? Quem te abastece? O conteúdo que tu tem dentro de ti, quem foi que colocou? Eita Deus. Não mente, tá? É risco. E ela também morreu. Os dois. Enterrou um do lado do outro. E o temor de Deus tomou conta daquele ambiente. A mensagem que eu vou deixar hoje para você, o tema da mensagem hoje é: não deixe Satanás encher
teu coração. Que Deus te abençoe. Receba esta palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.